no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 16, verso de número 7. E se você tem acompanhado as pregações, você vai ver que o Senhor tem nos dado bastante palavra a respeito do Espírito Santo. Por que será? Por que será que se fala tanto do Espírito Santo? Por que há necessidade de se buscar o Espírito Santo? O que é esse batismo do Espírito Santo? Por que tanto se fala nisso? Que Deus nos capacite nessa noite, da gente poder levar um pouco de conhecimento para nós, para a gente ver o quão importante ele é para a nossa vida, para a vida do cristão. Diz assim a palavra de Deus: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. O Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus que está na terra, o Espírito Santo de Deus que está em nosso meio, o Espírito Santo de Deus que está nos cristãos que o buscaram de coração, o Espírito Santo que fala através daqueles que são batizados e renovados por esse poder, porque o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus na terra. É o Espírito Santo de Deus que opera maravilhas em nosso meio, e ele está aqui em nome de Jesus. Porque Jesus, antes de subir ao Pai, ele disse que se ele falasse o que ele tinha que falar, desse as instruções que ele tinha que dar, o homem, sem a força do Espírito Santo, não ia suportar a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é forte a tal ponto de transformar vidas. Ela é tão forte de curar enfermidades terríveis. Ela é tão forte que faz Satanás sair correndo da vida daquele que tem esse Espírito em nome de Jesus. E além disso, faz Satanás sair da vida do nosso semelhante. Quando esse semelhante tiver o Espírito Santo em sua vida, levantar a sua mão e der uma ordem, os demônios têm que sair. Todo espírito das trevas tem que obedecer, porque eles são mandados a se retirarem em o nome de Jesus, que é por sobre todo o nome. Amém? Partindo disso, a gente agora já sabe que precisa do Espírito Santo.
Ninguém pode falar em nome de Deus se não tiver vivo em si esse Espírito. Quem fala em nome de Deus e não é batizado no Espírito Santo, não é renovado pelo Espírito Santo, não fala em nome de Deus. Sim. Muitos altares que se dizem ser de Deus, muitas casas que dizem que falam em nome de Deus, na realidade, estão sem o Espírito Santo, sem a verdade da palavra, porque é o Espírito da verdade quem revela. Ele é o Consolador, Ele é santo. Se Ele é santo, o altar tem que ser santo. Se o altar é santo, Ele é santo, Ele só habita em corpo que se santifica. O segredo para buscar esse Espírito é santificação. Pedrinho, consegue jogar a cadeirinha uns 20 centímetros para trás? Você está ao vivo no YouTube e no Face. Amados, o Espírito Santo a gente só encontra quando a gente abrir o nosso coração com todo amor, buscando a Deus, esquecendo que tem o filho atrás, a mãe na frente, o vizinho do lado, o parente do outro lado, a gente fechar o olho e verdadeiramente olhar para o sacrifício feito na cruz do Calvário. E a gente disser, hoje nada me tira do sério, hoje eu fico focado, hoje eu quero esse Espírito na minha vida, hoje eu quero que Ele me visite, eu quero que Ele me batize, eu quero sentir a força desse Espírito, eu quero essa verdade que o pastor está falando na minha vida. Aqui está algo que eu digo para você que assiste em casa, esta oração é para você que está em casa. Te fecha no quarto, bota um fone, faz qualquer coisa, deixa o cachorro latir lá longe, porque quando a gente procura orar para Deus e buscar coisas de Deus, toca o telefone, toca a campainha, buzinam na frente de casa, o vizinho grita, o cachorro acoa, parece que o mundo se volta contra, e eu digo para você nesse instante, esquece o mundo. E te lembra de Jesus Cristo de Nazaré, que deu a vida dele por nós. E ele subiu, e a leitura que a gente fez, ele está dizendo, eu tenho que ir para que ele venha. E ele vai vir para entrar na vida de quem o buscar, para que eu possa, através dele, Jesus possa, através dele, dar a cada um de nós a instrução necessária para a gente vencer neste mundo. A gente muitas vezes sofre porque a gente não tem esse Espírito. Há muitas pessoas batizadas nas águas, há muitas pessoas velhas de igreja que não têm esse Espírito. Eu não julgo a pessoa que tem e a pessoa que não tem. Eu estou pregando que quem tenha que segure e seja renovado. E que quem não tenha, busque esse Espírito, que a gente chama quando recebe ele de batismo. Que pelo menos você seja visitado nessa noite por esse Espírito. Que a primeira coisa que acontece na vida do cristão é uma visita do Espírito Santo. Aí começa a transformação. Quando ele visita você, ele está dizendo para você, você está sendo transformado. Deus está trabalhando na tua vida. Deus quer fazer coisas maravilhosas através de você. Mas pastor, e aí? Bíblia, o que a Bíblia diz disso? Um exemplo da Bíblia? Vamos lá. Vamos começar com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Quem não pode dizer que já não teve aquela sensação ou aquela voz interior que disse, não vá pela esquerda,
vá pela direita. E a pessoa não foi pela direita e foi pela esquerda e algo ruim aconteceu. Aquela voz que disse para você que daquele lado não era para ir, era Deus avisando que, se você fosse por aquele lado, coisas ruins iam acontecer com você, que era para você ir pelo outro lado, que não ia acontecer nada daquele lado. Mas a gente desobedecendo, pastor, e aconteceu a coisa ruim na nossa vida, Deus não nos joga fora por isso. O problema disso são as consequências da nossa vida, que a gente começa a sofrer coisas que não haveria necessidade de acontecer na nossa vida. Isso a gente chama de falta de atenção. E o Espírito Santo, quando ele entra em nós, ele começa a trabalhar na nossa vida, e ele começa a nos impulsionar para o caminho certo. O Espírito Santo começa a nos impulsionar para que não venhamos a sofrer de graça. Porque muitos dos sofrimentos que acontecem na nossa vida, não é Deus que manda. Somos nós que buscamos. Somos nós que vamos tropeçar neles. Porque a gente não tem, ou não ouve, ou às vezes não quer ouvir a voz do Espírito que fala da verdade. Posso ouvir um glória? Tem uma passagem bonita, que ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, no verso 9, que diz, é Paulo aqui, tá? Aqui é as viagens de Paulo. Eu gostaria de ter umas 3 horas para ministrar um pouco das viagens de Paulo para nós. Quem sabe um dia num encontro a gente pode sentar e Deus nos dar suporte para isso. Mas eu quero pegar um exemplo dele aqui, para mim e para você, para a gente aprender alguma coisa do que faz o Espírito Santo. Por que é tão importante a gente não desistir de buscar ele? Veja bem, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Aos olhos do mundo, o centurião, ele não está errado aqui. Ele olha as pessoas e ele está, no estado físico dele, é uma pessoa, é uma criatura por sobre a face da terra, ele não tem o Espírito Santo, ele está analisando fatos. Eu tenho alguém que diz para mim que lá na frente eu vou ter problema se eu continuar a seguir viagem por este caminho, vai dar tudo errado, vou perder tudo que eu tenho e vou correr risco de vida. Mas eu estou olhando para ele, mas eu tenho do meu lado alguém que comanda o barco com perfeição, que é o capitão, e eu tenho um contramestre que me diz exatamente ao contrário dele. O que o centurião escolhe? Seguir viagem. E a gente sabe que a história acabou em naufrágio. Eles tiveram que jogar toda a carga fora. Eles perderam o trigo, a farinha, as coisas que eles tinham, o alimento, eles tiveram que lançar tudo fora. Eles encalharam na ilha de Malta e lá teve propósito de Deus também. Deus sempre vai nos usar aonde a gente está, mesmo se a gente pegar o caminho errado, mas a gente ficar com Ele, Deus vai nos usar, mas tem que estar com Ele, tem que estar com Ele. Deus não vai usar quem não está com Ele.
a menos que alguém se considere a mula de Balaão. Mas Deus só vai falar com as mulas de Balaão quando não tiver mais cristão com o Espírito Santo na face da terra. E eu quero estar cheio do Espírito Santo enquanto eu viver. Alguém aqui mais vai querer estar cheio do Espírito Santo? Louvado seja Deus, né? Aqui o que a gente vê aqui? A ação do Espírito Santo. Aqui ele está trabalhando. E ele está querendo impulsionar Paulo. Ele está impulsionando Paulo. Veja bem o que o Espírito Santo faz. Ele impulsiona o ser humano a falar a vontade de Deus, que é a verdade. As pessoas estão confundindo quando elas vão à casa de oração e dizem: eu quero que o pastor revele o meu passado, as coisas que aconteceu na minha vida. É um grande erro buscar isso nas igrejas, e é um erro muito grande em cima do altar fazer coisas do passado. Porque não se revela o passado, gente. O passado ele já se revelou pelo seu próprio nome. Ele é passado, ele já foi. O Espírito Santo não revela passado. O Espírito Santo vai te revelar o presente e o futuro. O momento atual, agora. E o agora de recém-passado, de um segundo atrás, já é passado de novo. O Espírito Santo sempre vai te levar adiante, adiante, adiante. E aqui nós temos Paulo sendo impulsionado a falar. Você está pensando num barquinho? A Bíblia diz, a história, diz que 270 vidas estavam naquela embarcação. E o Espírito Santo que está em Paulo diz: vamos preservar a vida. São 270 vidas dentro deste navio. Paulo, fale que não vai dar certo zarpar agora. Paulo, fale que vocês não podem continuar a viagem. Atraquem em algum lugar. Eles estavam no mar, eles já vinham de 2 temporais, vamos dizer assim, costeando as costas das ilhas, ou seja, o vento vem daqui, eu ando para o lado de cá, daí o vento bate ali, eu me protejo. Mas chegou numa altura que não tinha mais como ladear as ilhas e o continente. Eles tinham que ir a mar aberto. E foi o que aconteceu por eles não terem ouvido. Quantas vezes a gente é impulsionado a falar a palavra de Deus? Quantas vezes o Senhor chega na nossa vida e toca, e eu falhei muitas vezes nisso, eu confesso para a igreja, porque tudo tem um começo. E às vezes a gente é que nem Samuel, o Senhor chama 3, 4 vezes até que a gente sabe aonde correr. E nem por isso o Senhor nos joga fora. Quantas vezes a gente já não ouviu uma voz dentro que diz: vai ter com o irmão lá e diz para ele que o Senhor ama ele. Quantas vezes o Senhor não toca o nosso coração, faz um ranchinho, vai lá e entrega para tal pessoa. Quantas vezes o Senhor não nos toca e não nos diz: ajuda o irmão, ajuda a irmã. Não é o irmão vindo pedir, é a pessoa chegando até a irmã, até o irmão e dizendo: o Senhor me mandou aqui para te ajudar. O Espírito Santo quer me impulsionar mais, o Espírito Santo quer te impulsionar mais. E é isso que ele faz com Paulo. Agora Paulo está em perigo.
porque não ouviram a voz da verdade. O Espírito da verdade, o Espírito que é santo, que vem de Deus, e eles vão seguindo viagem. E acontece tudo o que tem que acontecer. Entra o desespero, eles querem pular fora do navio, do barco, eles querem sair com os botes, lançam os botes na água, o desespero faz tomar medidas. Gente, veja o que é, eles lançaram os botes na água, então num vendaval, num temporal, as ondas estão altas, eles querem sair da embarcação que sustenta 270 pessoas, mais a carga, e entrar num bote. Quando não se tem o Espírito Santo na nossa vida, que nos mostra o que é certo e o que é errado para nós fazermos, as atitudes que nós temos que tomar, a gente coloca os pés pelas mãos e não vê. Literalmente eles estavam pulando da frigideira para o fogo. E Paulo se prostra e fala, avisa, ele chega no capitão e diz, novamente impulsionado pelo Espírito Santo, avisa que se eles saírem do navio e forem nos barcos, eles vão perecer. Imediatamente eles recebem uma ordem, cortam as cordas e os barcos vão a pique, e todo mundo fica no navio. Aí Paulo avisa eles, impulsionado pelo Espírito Santo, nem um de nós que estamos dentro desta embarcação sofrerá dano, nem uma vida se perderá. Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, ele não só está dizendo isso, ele está encorajando as pessoas a batalharem pela vida naquele instante. Ele, naquele instante, pronunciando essas palavras, ele está profetizando vitória. Ele está dizendo, não seremos mortos. O Espírito Santo impulsiona para essas coisas. Por isso, todos eles sobreviveram, naufragaram, foram todos para a ilha. Deus honrou a palavra dele. E o mais bonito disso tudo é que Paulo, antes de lançar fora toda a carga, e eles já estavam em jejum de alguns dias, por causa da agitação e que eles vinham jogando para fora, e era só uma correria para ficar se defendendo lá, ele convidou os 270 a se alimentarem. E pelas palavras da verdade, através do Espírito de Deus que ele pronunciou, ele tomou o pão, deu graças a Deus e deu para todos comerem naquele lugar junto com ele. Ele não fez a ceia, amados, não vamos confundir. Ele abençoou o alimento e as pessoas se alimentaram e começaram a falar de um para o outro. Os mesmos que queriam pular fora do barco começaram a botar de um para o outro palavras de coragem, palavras de vitória. Isso você precisa ter na tua vida. Palavras de vitória. Quando você é impulsionado pelo Espírito Santo, você tem que fazer o que ele está dizendo. Tem gente que quer pregar, mas tem medo de glorificar Deus. Tem gente que quer fazer coisa para Deus, mas não aceita ser impulsionado pelo Espírito Santo. Eu venho aqui para dizer para você com todas as letras, impulsionado pelo Espírito Santo, sim. Não, grava isso, não tem segundo passo para quem não aceita fazer o primeiro. É a maior das verdades. Paulo conseguiu fazer passos, grande missionário. Mas ele só conseguia dar diversos passos, porque ele deu o primeiro. Ele sentiu arder o coração. Ele sentiu arder o coração quando ele teve um encontro com Jesus Cristo. E o primeiro encontro dele com Jesus Cristo, ele perdeu a visão. Conheço pessoas que perderam o emprego, conheço pessoas que perderam as providências financeiras que tinha.
Eu conheço pessoas que no primeiro encontro tiveram enfermidades, mas eu continuo a conhecer essas pessoas e eu vejo elas empregadas, eu vejo elas curadas, eu vejo elas com prosperidade financeira hoje, porque elas aceitaram dar o primeiro passo, o primeiro impulso que o Espírito Santo deu, elas aceitaram. E o Espírito Santo, quando ele é aceito na vida, ele começa a dar o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, o quinto passo. Mas para você não se sentir culpado, e eu não me sentir culpado, por muitas vezes não ter ouvido, vai lá, fala com aquele irmão, e a gente não vai. Vai naquele irmão e leva uma palavra de coragem. O que é uma palavra de coragem? Está passando dificuldade? Eu digo para você, Jesus Cristo está trabalhando na tua vida sim. Você pode não estar percebendo, mas eu digo para você, abre teus olhos espirituais, presta atenção na tua volta, e você vai ver se a tua vida não está melhorando. Você vai ver se as ondas já não estão baixando a altura, e você não vai poder navegar a tua vida em paz. A paz que eu digo não é sem problema. A paz que eu digo é estar junto com Cristo, que Ele é a verdadeira paz. Mas para você não achar que é tudo maravilha, e que Paulo também só ouvia e fazia a coisa certa. Paulo, lá em Atos 16, 6 e 7, o Espírito Santo chegou para ele e disse assim: você não vai para a Ásia. Você não vai para a Ásia. Você sabe o que você chegar para uma pessoa, você imagina agora, Paulo era para cá, Paulo era para lá, Paulo era aqui, Paulo era isso, Paulo fazia aquilo. Paulo não tinha orgulho dele, ele não queria glória para ele. Mas Paulo era ativo. Paulo era uma bateria cheia de faísquinha trabalhando na obra do Senhor. E de uma hora para outra, o mesmo Espírito que instigava ele a ir para frente, o mesmo Espírito que dava essa força, estava dizendo para ele: não vai, você não vai. O Espírito impelindo dentro dele, impulsionando, forçando ele para fazer coisas, e agora o Espírito Santo impulsionando ele, veja bem, olha só, impulsionando ele a não ir para tal lugar. Você não vai. É um problema. Talvez você esteja tão acostumado a fazer coisa na casa de Deus que você quer fazer uma coisinha a mais e o Espírito Santo chega para você e diz: você não faz. Você não faz. Você continua fazendo aquilo que você está fazendo do jeito que eu quero que você faça. O Espírito Santo começa a conversar assim com Paulo agora. Não, você não vai para a Ásia, você vai para a Europa. Você vai pregar o Evangelho na Europa, você não vai pregar na Ásia não. Mas aí você vai entrar na controvérsia. Você vai pegar algum mais espertinho que conhece um pouquinho da Bíblia, vai chegar: pastor, Jesus Cristo disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura, em todo lugar nessa terra. Jesus disse ou não disse isso? Disse. Então como é que o Espírito agora que Jesus mandou está dizendo não vá? Respondo para você pela Bíblia, sem problema nenhum. Há tempo para todas as coisas na terra. Tempo para rir, tempo para chorar, tempo para cantar, tempo para dançar, tempo para plantar, tempo para colher. Assim, amados, esse era o tempo de Deus, que, resumindo, Paulo foi impedido apenas de imediato. Deus tinha uma rota mais estratégica para o Evangelho, passando primeiro pela Europa, Atos dos Apóstolos, que nós lemos, 16, 9. Posteriormente, entretanto, em decorrência desta estratégia,
O evangelho chegou até a Ásia e a cada lugar, por intermédio dos convertidos de Paulo na Europa, conforme 1 Tessalonicenses 1:7, e por meio do próprio Paulo, Atos 19, 10, 22, 26, 24, 16, 18, 1 Coríntios 16, 19. Desta forma, a proibição foi apenas temporária e não permanente. Está entendendo? É pregação hoje que vai mudar a tua vida, se você deixar o Espírito Santo te impulsionar neste mundo. Se você deixar esse Espírito Santo te impulsionar para frente, se tu deixares o Espírito Santo te impulsionar para um lugar fixo, para de pular, assenta o pé, bota o nome numa cadeira por um tempo e te fortalece. Depois Deus vai te usar. Tem gente querendo dar o segundo passo sem nunca ter aceitado o primeiro. Vai quebrar a cara, vai naufragar, vai sofrer de graça. Eu não estou dizendo que vai perder salvação, eu não estou dizendo que Deus vai te abandonar, eu estou dizendo que você vai passar por sufoco, sem que Deus tenha determinado esse sufoco na tua vida. Paulo foi contido pelo Espírito Santo, pelas referências que nós fizemos. Deus tem a estratégia certa. Quer saber qual é a estratégia para a tua vida? Continua ouvindo a palavra de Deus, continua buscando conhecer Jesus Cristo de Nazaré, clama pelo Espírito Santo na tua vida, clama para que Ele fale contigo, e já vou te dizer, não é qualquer Espírito que é o Espírito Santo vai sempre de acordo com a palavra de Deus. Qualquer Espírito que vai contra a palavra de Deus, ou bota ela em questão, é o espírito do cão ou é o espírito do homem deste mundo. Uma igreja, ela só é forte quando os seus membros estão cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que nesta igreja se prega, se clama e se ensina. Busque a presença desse Espírito. É o único jeito de você ficar firme com Deus. Ele vai te conhecer, Ele vai dizer para você todas as necessidades da tua vida, vai te mostrar todos os caminhos, todas as direções, vai acalmar teu coração, vai revelar para você quem é Jesus Cristo de Nazaré, e vai mostrar a verdade. O inimigo que quer te derrotar, ele já está condenado, e se ele já está condenado, ele já perdeu, e você não está condenado a nada. Você não está perdido. Você não foi jogado fora. Você que ouve essa pregação, presta atenção. Você não é lixo. Você não foi jogado fora por Deus. Deus te ajuntou, por isso que você está ouvindo essa palavra. Deus te ama, quer trabalhar a tua vida, quer ficar contigo. Eu sei que os desgostos deste mundo são tantos, eu sei que tanta coisa errada aconteceu em nossa vida, mas Jesus Cristo é mais que tudo isso, e Ele, em nome desse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, porque Ele veio em nome do Pai, Ele montou uma estratégia para cada vida que aqui está, para cada vida que ouve essa pregação. Ele está dizendo para você: eu montei uma estratégia para você vencer, eu montei uma estratégia para você me encontrar, eu montei uma estratégia para você ter esse Espírito, eu montei uma estratégia para você morar no céu comigo, na Nova Jerusalém.
queria que você fosse impulsionado pelo Espírito Santo. Vejo fagulhas, vejo faíscas, mas não pararei de pregar do Espírito Santo enquanto Deus impulsionar para isso. Se houver um tempo que Ele disser segura, eu vou tentar ouvir, tentar segurar. Mas enquanto Ele disser continua, eu vou continuar até esta igreja virar uma fogueira. Eu vou continuar enquanto esta igreja se incendiar no poder do Espírito Santo. Não calarei em nome de Jesus Cristo de Nazaré, enquanto os velhos não tiverem suas forças renovadas, e os jovens não crescerem e começarem a profetizar a palavra de Deus neste lugar. Porque é em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que eu abençoo a tua vida, e peço a Deus, que o Espírito Santo adentre o teu ser, que você ore e clame, não só no culto, mas no trabalho, na tua casa, no teu dia a dia, até o momento que você venha a sentir a presença desse Espírito. E eu vou dizer, você vai sentir, não é uma coisa qualquer não. Quando Ele entrar na tua vida, não tem como você dizer, eu acho que eu senti a presença, não tem isso. Quando Ele entrar na tua vida, você vai dizer, o Espírito Santo me visitou no culto, o Espírito Santo entrou na minha casa, o Espírito Santo foi trabalhar comigo, e Ele me fez entender que eu preciso desta palavra da verdade abundante na minha vida. Recebam em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a palavra que transforma, a palavra que modifica, a palavra que perdoa os nossos pecados, a palavra que nos coloca numa nova aliança com Deus. E para todo aquele que seguir esta caminhada, que seguir Jesus Cristo de Nazaré, e não se perder pelo caminho, não for atrás das idolatrias e dos falsos espíritos, no final desta caminhada, desta jornada, herdará o reino eterno e receberá do próprio Deus um banquete, aonde nós iremos com tamanha alegria e tamanho júbilo dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Criador, santo, santo, santo é aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário e derramou do seu Espírito, para que toda alma vivente que eu recebesse, tivesse forças para chegar até este banquete celestial. Seja abençoado você que nos ouve, seja abençoado você que está nesse culto, receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite, aquilo que você jamais pensou que existisse, assim como eu no passado não sabia. Hoje eu sei, e eu digo para você, eu não sabia, nem acreditava, porque não sabia em o que acreditar, mas quando eu o conheci, passei a amá-lo verdadeiramente, e eu te convido a amar esse Deus, amém?